Dois Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de O Gabinete de Curiosidades, a nova série antológica do Guilherme Del Toro, e esse episódio é intitulado Por Fora, e é um episódio que é bastante interessante, particularmente foi um dos meus favoritos, e é óbvio que eu quero falar de todos os detalhes aqui e o porquê que eu gostei tanto desse episódio. Lembrando vocês que eu tô falando de cada um dos episódios aqui no canal, tem uma playlist fixada no canal, mas para não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o episódio aí, né, ele é uma clara crítica ao universo de estética feminino, e eu diria que um pouquinho ao universo feminino também, principalmente quando se dá com relação às amizades e tudo mais, mas eu acho que o foco realmente tá ali na estética, que vem com uma história simples, mas eu acho que tem detalhes nesse episódio que complementam tanto a narrativa, principalmente de aspectos pra gente ter um entendimento da personagem, e vocês sabem que eu vou falar aqui. Bom, aí na história a gente acompanha a Stacy, que ela se sente excluída, feia, pelo grupo de mulheres do seu trabalho, mas ela fica extremamente feliz por ser considerada para participar do amigo secreto na casa da Dina, que é tipo a principal ali do grupo, e nisso ela ganha uma pomada chamada Aloe Glow, que promete maravilhas e promete você chegar na perfeição, só que ela acaba tendo reações e ela é convencida de que aquela mudança é uma mudança que ela quer, independente dos efeitos colaterais. Essa história ela é baseada no conto de Emily Carroll, e esse episódio ele é dirigido por uma mulher que é a Ana Lily Amirpour, e eu acho que é extremamente importante isso, principalmente porque você acaba captando umas minúcias aí sobre o universo feminino. E aqui na série, né, a gente acompanha a Stacy e o Keith, que eles são um casal, e enquanto ela tá nesses procedimentos estéticos, né, ele acaba sendo um pouco contra, falando que ele ama ela da forma que ela é, que ela é perfeita da forma que ela é, que ele gosta das características dela. E é interessante porque, assim, quando a gente inicia o episódio, a gente vê que ela é uma pessoa bastante insegura, né? Ela tá ali na casa, ela sente alguns barulhos, e aí ela liga pro seu marido que é policial, e ele fala que a casa é velha, que ela faz realmente barulho, mas a gente vê que nos momentos que ela tá sozinha, ela sempre tá passando por vários canais, ela não assiste realmente alguma coisa. E já quando a gente acompanha o marido dela, o Keith, ele sempre tá assistindo algo que ele gosta, e tem um momento, inclusive, que ele até chega a falar: ah, tá passando A Face Oculta, aquele filme que você gosta, e ela nem liga, principalmente porque ela já tá aí no estágio de transformação dela, mas a gente vê que ele tem muitos hobbies, então a gente consegue já perceber o filme que ele gosta, a gente sabe que ele gosta de pôquer também. Tem um outro momento que a gente vê ele até lendo um livro que tá escrito Pôquer para Pessoas Comuns. Isso é muito importante, principalmente por se autodenominar comum dentro do contexto de todo o episódio, né? Então ele tem uma vida normal, e eu preciso dizer, gente, o Keith, ele é todo fofinho com ela. Preciso confessar que senti a morte dele, teria sido muito mais fácil o episódio se ele tivesse sido um marido escroto, né? Mas por que eu tô falando bastante do Keith também? Porque quando a gente tem a percepção do grupo de mulheres, elas falam bastante do marido delas, principalmente a Gina. A Gina, ela tem um casamento completamente problemático, e ela tem aquela vida toda plastificada, né? De capa de revista, como a própria Stacy fala ali em certo momento do episódio. Então a casa dela é perfeita, ela é perfeita, tudo dela é perfeito, mas a gente passa a ver que a vida não é tão perfeita assim. Ela tem o tal cachorro que é doido, né, como o Keith chega a mencionar em certo momento, também o marido que não gosta dela, e no final do episódio a gente vê ela até reclamando com o marido que ele deveria conversar lá com o filho, e ele fala que isso era coisa de terapia. Então dá pra ver que não existe uma tensão ali em casa. E aí também tá o contraponto, né, do porquê eles fazem o marido da Stacy, o Keith, ele ser tão fofinho, porque ela tem todo o apoio que ela precisava, ela tem uma pessoa que genuinamente gosta de como ela é. E esse episódio, ele também é muito importante pegar a fala inicial ali do Guilherme Del Toro, né, porque ele sempre dá essas introduçõezinhas, e ele chega a falar que existe vários pontos de vista, né, como as pessoas te veem, como você se enxerga e como você realmente é, e como um controle, né, muda tudo. E aí tem todo esse entorno do Aloe Glow. E aí eu acho que é importante a gente falar bastante do Aloe Glow, principalmente no momento em
que a Stacey ela começa a conversar ali com a TV. Primeiro eu achei sensacional a forma que essa conversa ela acontece, principalmente porque tem alguns comerciais, principalmente quando você tá insegura, você acha que eles de fato falam com você, e eles transformam isso visualmente, e lógico, né, no momento que ela começa a conversar com a TV, ela já tinha passado creme, e um dos efeitos do creme era justamente a alucinação, então pode ter um pouco disso, mas pra mim a minha leitura, principalmente essa leitura inicial, é como esses comerciais, principalmente de estética, eles te atingem na sua maior insegurança, e por isso fazem parecer que eles estão falando diretamente com você. E aí, nesse comercial, eu acho que tem pontos que vale a gente destacar, até por causa da discussão do episódio, é que ele fala, transforme-se de um patinho feio pra um cisne deslumbrante. E é interessante, principalmente com toda a temática de pato que a gente tem no episódio, né, quando ela transforma o pato, já vou falar disso aqui, na casa dela a gente vê vários patos também, bem similar ao que ela fez com o pato que ela deu ali pra Gina, e ele fala, né, você não precisa entrar ali na faca, ou seja, fazer uma cirurgia pra conseguir alcançar a perfeição. E aí ele fala, o Aloe Glow é o único produto pra pele que transforma seu corpo, mente e alma. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente chega ali no final, então guarda essa informação, e também vai fazer muito sentido pra gente compreender o transtorno ali da relação. Mas no comercial, aí depois a gente vai pra mulher e ela fala os efeitos colaterais. E esses efeitos são mudança de humor, juntas rígidas, alucinações, medo de intimidade, vazio interno, falta de ambição, falta de individualização de pensamentos e opinião independentes, pode sentir desinteresse por atividades que antes eram consideradas prazerosas. E aí é linda, né, a ironia dela falando assim, mas vale a pena, tipo, você vai deixar a sua vida toda basicamente, né. Isso é interessante porque, por exemplo, quando a gente vê em macro aquele grupo de mulheres, né, a gente realmente vê que elas são uma igual a outra, né, e é interessante porque esse episódio ele traz muito sobre o que é ser diferente necessariamente é ser algo feio, né, e o próprio Keith, né, ele até fala pra Stacey, você gosta de matemática, você gosta de coisas diferentes, e ali no grupo a gente claramente vê que elas gostam da mesma coisa, sempre fofocando sobre a vida de alguém, é sempre falando sobre a aparência de alguém, falando de alguém e também de seus maridos, né, de uma forma geral, e é por isso que vem todo esse aspecto, né, de mudar não só o corpo, como a gente vê figurativamente a transformação dela ali no final, a mente, né, porque você passa a não se interessar por coisas que antes você gostava, e a alma, né, a gente vê essa sutileza da alma mudando, né, quando a Stacey ela vai ali pro porão e aí ela abraça, né, a tal criatura e tudo mais, e é interessante porque assim, gente, pra mim ali é figurativamente a forma que você se sente quando você tá passando esses cremes ou fazendo esses procedimentos estéticos que dá uma sensação de bem-estar, de alto amor, de vários aspectos. É lógico que assim, gente, eu não vou ser hipócrita aqui também e falar que, ai, nossa, longe de mim procedimentos estéticos, mas o foco do episódio, eu acho que ele também não é necessariamente demonizar os procedimentos estéticos, mas sim como é visto, como que é vendido, como vem esse mundo de ilusões ou como uma resolução de problema, até porque em certo momento, quando ela tem a transformação dela lá, as mulheres chegam a perguntar o que que ela fez e ela fala, eu só cortei o cabelo. Então isso também demonstra, e é aí que eu falo das sutilezas do episódio, como eles mostram nitidamente como é amenizado algo que realmente você sofreu ali pra passar, não foi só um corte de cabelo, a gente viu ela em carne viva, sabe? Então pra mim a crítica é muito mais nesse aspecto do que necessariamente demonizar todos os procedimentos estéticos e tudo mais. E é interessante também porque eles vão mostrando como o preço vai aumentando, também é bem sutil, né? Eles mostram que era R$199 quando ela comprou, depois ela tá assistindo a propaganda e já tá R$299, então eles também criam uma necessidade de você ter aquele produto e depois é mais e mais e mais, sabe? Mas voltando, né, a cena ali dela abraçando a criatura, é essa sensação de alto amor, e aí quando ela passa por esse momento e vai falar ali com o Keith, ela chega a falar, né, que ela estava sendo julgada e ela fala, isso não traz positividade e é maldoso, sabe? E é interessante essa fala porque ali já é exatamente uma mudança dessa personalidade dela, dessa alma dela. E mais interessante ainda nesse momento porque ela chega a falar, eu tô mudando, você vai mudar? E ele fala que não, e aí é
o momento que ela mata ele. Então a gente vê que aquele bullying, né, que ela foi passando, ele foi tão internalizado que ela odeia tanto a si mesma e os outros também. E aí a gente vai no ciclo, né, do ódio também, principalmente quando a gente tem a vivência dela com aquelas mulheres e no final ela se transforma uma daquelas mulheres, ela muito provavelmente iria odiar alguém como foi ela antes. Então ela odeia que o marido não queira mudar. E tem outro aspecto também, né, que mostra essa internalização das coisas. Quando o cara da TV tá falando com ela, tem um momento que ele chega a falar: é uma vergonha ter que ser você, porque você não é uma pessoa que alguém queira por perto, você não é uma pessoa que alguém queira ver. E também aí fazendo toda a analogia de como ela se sentia no banco. As mulheres estavam ali do lado, mas elas não estavam olhando pra ela. E ela até fala, né, elas nem olham pra mim. Isso é muito um sentimento internalizado que ela tinha dela mesma e das coisas que ela vivenciava. E devo dizer também, né, apesar de ter uma questão bastante feminina aqui, principalmente se tratando de procedimentos estéticos, tem uma hora no episódio que eu achei sensacional, que uma das mulheres ali no banco, no final, ela tá falando sobre procedimentos estéticos e ela fala assim: ah, ele fez tal coisa e o pau dele caiu. De novo, amenizando, né, os efeitos colaterais. Tudo é sobre a beleza, tudo é sobre aquele glow que ela sente no final. E é interessante porque o episódio ele também traz a discussão sobre a estética pro homem. Tem até um certo momento que a personagem fala que ele não precisa disso porque ele é homem e que as pessoas vão gostar dele, independente se ele for barrigudo, peludo e etc, que as pessoas simplesmente querem estar perto dele. Então, por mais que o episódio traga essa sutileza do homem também que fez ali o procedimento estético, ele põe uma lupa de como é muito grande toda essa questão no universo feminino. Então também é uma reflexão social. Só que é um episódio que fala muito, né, sobre o que realmente vale a pena. Porque no final ela tem uma vida vazia, ela não tem mais a pessoa que ela ama, que era uma pessoa que genuinamente gostava de como ela era, independente da aparência. E por isso o episódio também vem com essa temática de por fora, porque por dentro ela é completamente vazia, principalmente depois da morte do Keith. E aí, né, a gente até vê ela fazendo a mesma coisa com o Pato ali. Ela limpa ele, né, tira, coloca ali o isopor e aí ele fica no sofá assistindo, inclusive, Felícia, né, fazendo um paralelo ali dela com ele. Mas é interessante porque no momento que a gente vê ali a cena do Pato e ela explica como que ela fez o Pato, ela fala: ah, ele é lindo, você pode amar ele pra sempre. Então ela constrói ali a perfeição do que ela queria. Aquele Keith ela pode amar pra sempre, mas o Keith que conseguia ver com bons olhos quem ela era, dentro da sua mudança não era o suficiente, se tornava um problema. E eu acho que esse episódio, né, ele, principalmente quando a gente tem a questão do Pato e toda a discussão que o episódio traz, é muito impactante a frase que ela fala: ah, se não tem nada de problemático comigo, por que que eu quero arrancar minha pele fora? E a gente vê exatamente isso no episódio, ela tá literalmente arrancando aquela pele fora, e a pele muito similar à pele ali do Pato. E ela no final acaba também se transformando nesse Pato, porque ela é vazia por dentro, mas linda por fora. Tem outros detalhes que esse episódio traz também, que é muito interessante, né? Em algumas falas, por exemplo, quando ele fala que a vida tá crescendo nela, e a gente vê literalmente algo sendo criado, quando ele fala que ela seria substituída, teria uma nova versão dela pelo Hologlow, e de fato a gente vê essa nova versão, ela se transforma naquela boneca de geleia, né? E outro detalhe que eu também acho sensacional desse episódio é o momento quando ela vai pegar o bisturi antes de matar o seu marido, e a gente vê as coisas afiadas de uma forma que nem é em cirurgia estética. Enfim, gente, e é justamente por isso que esse é um dos episódios que eu mais gostei da temporada como um todo. Ele é um episódio bastante profundo na sua discussão, né? Ele fala bastante sobre quem realmente importa e por que que a gente não ouve essas pessoas, como tudo é superficial e o quanto que a gente faz para se transformar em uma versão que não é a nossa versão verdadeira. E também como as pessoas cada vez elas vão ficando mais iguais e iguais simplesmente por esse senso comum, principalmente quando se fala de beleza. Bom, gente, como vocês viram, esse foi um dos episódios que eu realmente mais gostei. Eu acho que a gente tem que falar, inclusive, de questões estéticas com mais responsabilidade. Não é algo tão simples, não é como cortar o cabelo quando existe um sofrimento muito nítido. As diferenças de uma estética para a mulher, também a forma de como as informações são bombardeadas, mas principalmente a forma que a gente se vê e toda essa relação de pertencimento. E como no final das contas todo mundo tá ficando igual ao outro.
outro, principalmente se tratando sobre estética. E o terror do episódio não é essencialmente a criatura ali do creme, mas sim o que a gente está disposto a fazer para sentir melhor com nós mesmos, ou para agradar os outros, ou até mesmo a estética pela estética, porque é como o próprio personagem ali que vem de Halo Glow fala, não é por divindade, todos queremos ser lindos. Esse episódio tem reflexões muito sérias. Eu acho que cada vez que assistir esse episódio, você vai pegando mais detalhes, mais sutilezas, e ele é um episódio que realmente me fez refletir bastante depois de assistir. Mas eu quero saber de vocês, como que foi a sua relação com o episódio? Você gostou, não gostou? Reparou nesses detalhes, nessas sutilezas? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!